Oi, turma. Do livro O Tempo Urge, Ronel Álvares Barbosa, no capítulo 17, Tolerância. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Mateus 7,3. Ser tolerante significa ter amor e consideração por aqueles que não pensam como nós. De que vale amar apenas os que nos querem bem? É preciso aprender a amar os que não nos amam, os que ainda nos perseguem, orando por ele. Eis aí o roteiro seguro para a verdadeira tolerância. Se ainda agimos dessa forma, é preciso observarmos com cuidado aquele irmão que destoa da sociedade, que age de forma descabida ao nosso olhar. Devemos ter cuidado ao julgá-la e condená-la, esquecendo-nos de que isso não nos cabe, se ainda não aprendemos a amar. Jesus nos pede para aprender a amar e a orar por todos os nossos irmãos. Quando levamos essa situação para o nosso âmbito pessoal, acabamos nos perdendo no Evangelho de Jesus. Este é o ponto. Do que vale ter o conhecimento na boca, mas ainda tão distante do coração. Devemos nos reposicionar na vida com um novo olhar de piedade fraternal, sendo obedientes, pacientes e procurando fazer a diferença, ouvindo e ensinando que o amor é sem dúvida o elixir da vida. Tendo essa compreensão, passaremos a considerar todos, inclusive aqueles que não são como nós. Se for possível, quando depender de nós, expressemos paz em relação a todos. Lembremos-nos de ser tolerantes, de não nos contagiarmos com o erro ou nos mantermos indiferentes ao mal. Devemos compreender cada criatura na posição em que se encontra e buscarmos auxiliá-la dentro de nossas possibilidades. Diante das criaturas que nos emitem qualquer agressão, aprendamos a conversar com naturalidade, sem palavras de revide que possam desapontar o interlocutor. Portanto, saibamos tolerar o outro e nos esforcemos para entender, aprender e aceitar sua capacidade de raciocínio e de sentimento. Lembremos-nos de que nem sempre dispomos de recursos para compreender o que era indispensável. Devemos tolerar o ignorante e ajudá-lo. Recordar que há espíritos sublimes que nos socorrem diariamente com heróica bondade. A hora é de aprendermos a conviver com as ideias e que os dias nos convidam à reflexão e à tolerância. Eu ainda estou muito errada no meu ponto de vista. Eu já tive bastante embate, bastante dificuldade de aceitar o outro como o outro é, de querer impor as minhas ideias, de querer mostrar o caminho de acordo com aquilo que eu acredito, com coisa que eu sei muito, né? Mas eu já fui assim e estou tentando melhorar. Não estou dizendo que já melhorei, que já sei fazer isso, não. Mas como eu não sou muito tolerante, como eu sou pavio curto, ainda sou muito isso, eu tenho encontrado um outro caminho. Até hoje de manhã um amigo mandou para mim um texto de dar bom dia, né? Aqueles textos prontos, mas que foi muito pertinente. Ele falou assim no texto: se afaste de tudo aquilo que te faz mal. Todas as pessoas que não colaboram com o teu progresso não precisam estar do teu lado. Você não precisa conviver, você precisa apenas respeitar. Né? Passou pela tua jornada, está na sua casa, na sua família, no meio dos seus amigos, respeita. Mas você não precisa conviver ali coladinho, juntinho. Não. Se afasta para que você tenha saúde. Eu não recebi essa mensagem há 40 anos atrás. Pelo contrário, eu aprendi através de vídeos, de estudos, de livros, que você tem que combater, que você tem que lutar, que você tem que vencer, que você tem que colocar suas ideias, que você está aqui para transformar o mundo, que você precisa fazer e acontecer. Então, a Patrícia foi um soldado de guerra. O soldado de guerra voltou ferido. Hoje eu tenho poliomielite. Por quê? Porque eu lutei por causas, por acreditar que eu podia fazer e acontecer, que eu podia mudar uma série de situações e pessoas. E eu esqueci de mudar a mim mesma. Aí doeu, hein? E quando você se olha no espelho e vê que parte de tudo isso que você possui, inclusive a sua comorbidade física, se deve à falta de prudência com você mesmo, porque você se preocupou demais com o outro e menos com você,
E eu não tô falando do lado egoísta, que você tem que se olhar no espelho todo dia, se achar a coisa mais linda do mundo, que você precisa mudar o teu nariz, que você tem que afinar, que você tem que colocar peito, que você tem que colocar bunda, que você tem que fazer isso e aquilo. Eu não tô falando disso. Quando a gente fala se cuidar, as pessoas pensam da parte física. Esquece, não é isso. Isso é vaidade. Eu tô falando de se olhar no seu interior, na sua essência, quem realmente você é. E quando você se depara no espelho e se olha e fala, putz, eu não sabia que eu era tudo isso, dá uma frustração grande, porque você se vê no molde físico, mas esquece quem é que está dentro desse físico. Você negligencia a sua essência, você não cuida dessa parte. Ah, você precisa descansar mais. Ah, não, que descansar? Não tenho tempo para descansar, não. Eu tenho que trabalhar, tenho que fazer 24 horas. E quando eu não estou trabalhando, eu estou ouvindo o problema dos outros, eu estou tentando resolver o problema dos outros. Eu tenho muita coisa para fazer, que descansar, não tenho tempo para descansar, não. Seu corpo sente. A sua essência, o seu espírito sente. Aí, mas eu não tenho tempo para comer. Eu tenho 15 minutos de intervalo na escola, é o que eu tenho ali para comer. Você pega ali uma colher, desculpa, uma vasilhinha funda assim, de plástico, e com a colher, vamos que vamos, rapidinho, 15 minutos, engole com água, coisa que nenhum médico fala que a gente pode colocar água em cima da comida para poder descer rápido, né? Já bochecha ali mesmo, que você não consegue escovar os seus dentes, bochecha, engole aquele bochecho e vamos continuar dando aula, porque a molecada acabou de entrar na sala. E 8, 10 horas por dia, assim, às vezes 12 horas por dia, assim, nesse embalo. Você foi no banheiro hoje? Ah, não deu tempo de ir no banheiro, não. Eu bebi pouca água para não dar vontade no banheiro. Então, você coloca isso 32 anos na ponta do lápis. Uma vida louca na sala de aula, uma vida louca fora da sala de aula. Chega em casa, tem problema com o filho, tem problema com o marido, tem problema com o pai, com a mãe. Você tem que resolver tudo. Você tem que estar antenada a todos. Quando você pensa que você vai sentar, que você vai assistir um filme, a televisão quebra, você vai ter que chamar alguém para consertar a televisão, você tem que comprar outra televisão, você tem que fazer dívidas, você tem que pagar. A nossa vida material, ela faz a gente ser no piloto automático. Vamos que vamos, né? E aí qualquer coisa que foge do nosso dia a dia controlado, a gente perde a paciência rápido. Putz, de novo? Outra vez? Ah, não. Ah, agora. Então, quando a gente tem essas atitudes intolerantes, elas se tornam automático também. Quando você menos percebe, você se tornou uma pessoa intolerante, impaciente e que não sabe resolver suas situações. Você dá tiro para tudo que é lado. Se acertar, acertou. Se não acertar, paciência. Muitas vezes você embola o meio de campo pela falta de tolerância. Você perde amizades, você perde entes queridos, você perde noção da sua própria vida pela intolerância. Você vai passear, se você pegar uma fila para comprar um sorvete, você já fica irritado. Porque foge do seu controle. Tudo que foge do seu controle, você não consegue saber lidar com aquilo. É intolerância pura. Você enxerga tudo o que acontece em volta, mas você não enxerga dentro de você, aquilo que você precisa mudar dentro de você. E isso, quem está te falando é uma pessoa que foi intolerante a vida inteira. E hoje, Patrícia, você está falando tudo isso, então você já aprendeu, como eu falei no início do vídeo. Não aprendi, não. Eu estou aprendendo através da poliomielite que eu preciso ser uma pessoa mais tolerante, que eu posso ouvir os outros, que eu posso sentir o ambiente, que eu posso tentar fazer, mas se eu não conseguir, tá tudo certo, né? Se as coisas saírem do eixo daquilo que eu programei, tá tudo certo, porque Deus tem um plano melhor para mim. Eu não sou conformada, eu ainda faço as coisas acontecerem. Eu busco trabalhar em cima das coisas que eu preciso modificar. Eu não estou ali resignada e apática diante dos acontecimentos. Mas eu não sou mais aquela guerreira. Ninguém me coloca mais em campo de batalha, porque não adianta ser assim. É uma luta a vida, é batalha diária, é matar um leão por dia, tudo isso aí faz muito sentido, mas não no sentido em que eu, pelo menos, aprendi. Eu acho que dá para ir uma coisa de cada vez. Agora, a minha maior batalha
é ser uma pessoa resignada de verdade. É ser uma pessoa que entende as situações. E tô tentando todos os dias trabalhar em mim o perdão. Para que eu chegue naqueles que eu feri, naqueles que eu fui na batalha, que eu agredi, que eu fui intolerante, que eu falei, que eu fiz e aconteceu. Chegar nessas pessoas e falar, perdão. Ah, mas você vai chegar lá à toa. Essas pessoas, elas não vão te aceitar. Essas pessoas, elas têm raiva de você, elas têm uma frustração com você, elas têm mágoa com você. Aí já é problema delas, não é meu. Mas eu preciso trabalhar isso. E para trabalhar isso, eu tenho que ser muito paciente. Porque eu vou chegar lá e eu corro o risco das pessoas tirarem barra da minha cara. Eu corro o risco das pessoas falarem, ela tá ficando louca. Eu corro o risco das pessoas falarem assim, imagina, ela tá falando isso da boca para fora, deve estar para morrer, só pode. Porque as pessoas não vão acreditar que aquela guerreira que vivia brigando, hoje ela não quer brigar com ninguém. Hoje ela quer entender as situações e quer acabar com isso dentro dela. Que algumas batalhas que eu me envolvi, valeu muito a pena. Eu venci, eu trouxe vitórias, eu trouxe crianças na época que eu dava aula para a vida verdadeira. O beabá eu não sei se eu ensinei, mas eu ensinei a não usar droga, ensinei a não se prostituir, não entrar no mundo do crime. Algumas vitórias eu obtive. Você faria tudo de novo? Sim, mas de forma diferente. Porque você aprende a ser tolerante. Eu não era tolerante de forma nenhuma. Tem que fazer? Vamos fazer. Ah, mas não quero que faça, eu vou fazer de qualquer jeito. E aí essas brigas eu vou fazer de qualquer jeito é que é onde eu passava dos limites, que eu achava que eu era toda poderosa e que eu ia conseguir, que eu ia fazer e pronto. E ninguém me segura. Eu tenho troféu, eu tenho medalha, tá tudo guardado no armário lá. E aqueles troféus e medalhas não curam a poliomielite que eu adquiri. Então, em certo ponto, você ser briguenta, você ser uma pessoa batalhadora, guerreira, tal. Agora, a que preço? O que você fez para ser assim? O que você causou para você para ser assim? Tem coisas, como eu falei, eu não me arrependo, faria tudo de novo. Mas eu, hoje, com a mentalidade que eu tenho, eu faria de forma diferente. Eu ia fazer que nem o mineirinho, né? Comendo pelas bordas. Tendo tolerância, a gente chega no mesmo lugar do que aquele que não tem tolerância. Tem muita guerra que é vencida não é pela força, não é pelas armas, mas pela estratégia, pela inteligência, pela paciência de esperar o melhor momento. Vocês podem ver que as maiores táticas de guerra qual é? Pô, sai todo mundo do campo de batalha e o outro acha que a guerra está vencida. No dia seguinte, os caras que saíram do campo de batalha levantam do nada e vai lá e pum, domina o território do outro lado. Porque eles deixaram o outro pensar que estavam vencendo. Eu não usei estratégia, eu batia de frente, intolerância pura. Tem um personagem que fala nos moldes antigos de programa de televisão, né? Tolerância zero. Eu era isso. Adiantou alguma coisa? Então eu tô aqui para contar a história, né? Contar a história real de que a intolerância causa doença, inclusive isso. Não causa só problemas no dia a dia de convivência, como também causa doença. Então eu tô nesse naipe dessa mensagenzinha que eu recebi hoje de manhã do meu amigo. Quando a coisa começa a me fazer mal, eu me afasto. Tá certo fazer isso? Não, porque Jesus ensinava que a gente tem que saber conviver com as pessoas. A gente precisa aprender a perdoar, a lidar com as pessoas. É assim que a gente vai crescendo moralmente. Então eu não tô nessa fase que Jesus ensinou ainda. Eu tô numa fase errada. Mas eu já tô me preparando para chegar nessa fase que Jesus ensina. Porque à medida que eu consigo entender quando eu posso estar e quando eu não posso estar, me afastando daquilo que me faz mal, eu tenho um olhar maior sobre a situação, como um bombeiro amigo meu me ensinou há muito tempo atrás. Para eles lidarem com fogo num prédio, por exemplo, eles não podem chegar entrando no fogo. Eu sou assim. A minha ciência é, tem fogo, então vamos entrar lá e vamos tirar todo mundo lá de dentro. Eu nem olho pro tamanho do fogo. E esse bombeiro uma vez falou para mim, você não pode ser assim. Primeiro você tem que olhar tudo ao redor, da onde é que está vindo o fogo, você tem que analisar quantas pessoas tem lá dentro, se você tem capacidade de pegar todo mundo, se você vai precisar de mais gente, se você vai precisar de um carro pequeno, um carro grande, de mangueira, de escada. Você tem que analisar tudo antes de ir para um incêndio.
Isso é tolerância. E eu não fazia isso, e eu não entendia o que meu amigo falava. Então, a gente tem que se afastar para ter uma visão ampla. E é essa fase que eu estou. Eu me afasto, prefiro ficar isolada, olho tudo ao redor, aquilo que eu consigo eu entro, aquilo que eu não consigo eu nem tento. Aquilo que eu sei que eu vou dar conta, conta comigo. Aquilo que eu sei que eu não vou dar conta, eu falo, Deus vai te ajudar. Eu já passo para Deus. Porque a gente vai se meter onde não é chamado, a gente complica o nosso lado. Porque nós somos pequenos moralmente. Nós ainda estamos longe de entender o que acontece com a gente. Que aqui, ó, a gente convive 24 horas. Imagina entender a cabeça do outro, criticar o outro, falar do outro, querer que o outro faça, se nem a gente está fazendo. Uma vez eu li no Livro dos Espíritos, né? Uma questão que eu não lembro qual é o número da questão, e o Allan Kardec pergunta: afinal de contas, me explica como é que Deus é Deus, né? Quem criou Deus? Como é essa criação dos espíritos? Quer dizer, ele queria saber a origem de tudo, né? E aí o espírito responde para ele na lata: se você ainda não aprendeu as coisas que você vê, as coisas que você pode apalpar, materiais, se você não entende ainda o funcionamento dessas coisas, como é que você quer entender aquilo que você não vê? Ou seja, você está muito atrasado moralmente para isso, né? Calma, paciência que você chega lá. Tolerância. É isso, né? Hoje de manhã, me deu 5 minutos, falei, eu preciso entender como é que funciona uma impressora 3D, né? Porque para mim, o homem já está sendo co-criador de uma futura existência com vida. A impressora que a gente tem de papel já é algo assim que para mim é extraordinário. Como é que pode, de um celular ou de um computador, uma imagem, né, dimensional, sair numa folha de papel igualzinha, colorida, tudo igual, todos os detalhes, sem tirar nem pôr, numa outra máquina? Como é que uma figura se transfere de um lugar para o outro, à medida de um Wi-Fi ou de uma ligação elétrica que seja, né, de cabo? Como é que esse negócio sai, a figura de um lado para o outro? Você já pararam para pensar nisso? Como é que reproduz uma figura de um lado para o outro no papel? Já é incrível, né? É como se fosse um desdobramento de um espírito que está num lugar e saiu do outro. Vamos levar isso para o lado do espírito. E aí, hoje de manhã me deu 5 minutos, falei, gente, como é que funciona essa história de impressão 3D? Porque é o homem sendo co-criador. Ali naquela máquina, ele determina o tamanho e a forma que vai sair um projeto que ele fez, vai sair ali, ó, para você apalpar. Ou seja, antigamente a gente só via algo assim, né, uma criação dessa forma, se fosse por meio de argila, se fosse pelo meio de uma indústria. Agora o cara dentro de casa, ele pode fazer uma garrafa, ele pode fazer um vaso, ele pode fazer equipamentos, dependendo do tamanho da impressora de 3D. E quem me garante que um dia não vai ter uma máquina, se é que já não tem, não entendo muito disso, que vai criar um ser humano em 3D. E sabe Deus se dentro desse 3D, como já tem robôs, né, por exemplo, não existe ali uma inteligência artificial capaz de movimentar. Não sei se existe, gente, pode ser até que existe, eu estou falando besteira, mas o cara vai criar de um computador para uma máquina, estou dizendo, um processo simples, não aquela robótica tal, de apertar parafuso, de passar por uma indústria. Vejam bem, pode ser até que exista, eu não conheço, mas pode ser. E hoje de manhã esse negócio como martelando minha cabeça. Eu falei, já parou para pensar o tamanho da paciência de um cara para criar uma máquina que cocria? E que dentro dessa cocriação ele pode estar criando ali um aspecto humano, um cachorro, um gato, com funcionamentos como se fosse um humano. Volto a repetir, não estou falando de robô, de apertar parafuso, de fábrica. Estou falando de você dentro da sua casa,
cocriar alguém ou algo que tenha movimentos como se fosse vida. E nisso me trouxe a questão desse desprendimento do espírito do corpo, né? Que a gente tem o desdobramento. Eu levei para esse lado. Eu falei, o desdobramento, ele exige essa maquinaria toda. É o pensar e você plasmar, né? Tudo aquilo que você pensa, você plasma, você cria. Então vai chegar um dado momento que o homem não vai precisar de computador e máquina. Deus cria a gente pelo pensamento, pela vontade, pensamento e vontade. E Jesus disse que nós somos capazes de fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então a gente tem uma promessa de que nós podemos pensar e plasmar, pensar e criar. Vai chegar um dado momento que não vai precisar de máquina. Nós já estamos ali. A gente vai ligar uma televisão hoje, tem um aparelho dentro de casa, Alexia, né, que fala. E a gente fala para ela, Alexia, liga a TV para mim. Eu não preciso de controle remoto, que já era um avanço e tanto um controle remoto. Como é que um negocinho na minha mão liga, aumenta volume e tal, né? Tudo isso está sendo criado através do quê? Observação, treinamento, execução, paciência. Não é da noite para o dia que o homem consegue esses avanços. Então a tolerância, ela traz para a gente um monte de benefício, traz para a gente avanço, tá aí a prova. E a gente ainda fica naquela, não, olho por olho, dente por dente. Se fizer eu também faço, não quero nem saber, eu não quero ouvir sobre isso, não fala do fulano para mim, não faz isso que eu não aceito. Orgulho. O orgulho é o contrário de tolerância. Enquanto a gente permanecer dentro desse orgulho, que não nos deixa entender o outro, compreender o processo, trabalhar dentro desse processo e nos tornarmos mais maduros moralmente ao ponto de entender que somos centelhas de Deus, que somos filhos de Deus, que somos irmãos de Jesus e que nós podemos fazer tudo o que ele fez e muito mais perante a nossa tolerância, nós vamos continuar atrasadinho.